Interpretação textual. Mesmo que geralmente literatura e interpretação textual sejam negligenciados no estudo, dessa vez a gente tem conteúdos aqui que possuem coisas bem específicas, que se você não saber o conceito, você não vai saber responder à questão. Então a gente vai primeiramente falar aqui um pouquinho de interpretação textual e depois a gente vai passar para literatura. Os conteúdos são todos muito fáceis, é só você decorar ali alguns conceitos básicos, chaves e pronto. Vamos lá. Primeiramente, situação comunicativa. A comunicação ocorre em diferentes contextos, ou seja, a gente conversa, a gente desenvolve uma comunicação em diversos lugares. A gente conversa na rua, a gente conversa na escola, a gente conversa pelo celular, a gente conversa por carta, a gente conversa de várias formas. E na conversa a gente possui alguns elementos, que são o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o contexto. Hoje a gente vai estar abordando aqui na questão de situação comunicativa o que é cada um desses elementos e vai estar vendo aqui o tipo de situação comunicativa que o foco em cada elemento gera, ok? Bem, bora começar aqui primeiro com o emissor. O emissor é o produtor da fala, é aquele que fala. Ele pode ser um escritor, um falante, tudo aquilo que está nos dando um texto, aquilo que nos está nos dando texto, ok? O receptor é aquele que recebe a mensagem, é o destinatário. Pode ser um leitor, um ouvinte, ok? A mensagem é o texto em si, ok? É o texto, é o que eu estou mandando. Lembrando que texto nem necessariamente vai ser sempre palavras escritas como está aqui. Um texto, ele pode ser uma música, um texto, ele pode ser uma imagem, pode ser um desenho. O texto, ele, nesse contexto daqui, é aquilo que passa uma comunicação, aquilo que comunica alguma coisa. Então, o texto é isso, ok? É a comunicação, é a informação, basicamente. O referente barra o contexto é o assunto que está sendo tratado, é a situação que está sendo tratada. Já o código é a própria língua, é a própria escrita, eu falaria. É a própria escrita, são as palavras. Esse é o código. E o canal é por onde se veicula essa mensagem, é por onde que se veicula essa mensagem, ou seja, é uma escrita, é por escrito o canal, é por via oral o canal, é por meio de uma imagem, como que eu estou veiculando essa mensagem. E dependendo de qual é focado, nós temos diferentes tipos de situações comunicativas. Então vamos aqui. Se a gente está focando no emissor e quem faz a mensagem, a gente tem uma função emotiva, que é aquela que foca na expressão de sentimentos. Concorda se a gente tem um maior destaque para o que a pessoa que está escrevendo está fazendo? A gente não tem uma escrita, uma comunicação muito subjetiva, algo que é muito pessoal daquela pessoa. Se é muito pessoal, então é algo, marcar de amarelo, é algo que é muito emotivo, que é muito sentimental, ok? Receptor. O foco no receptor é na pessoa que está recebendo a mensagem. É uma função denominada conativa. É a linguagem persuasiva, como nas propagandas. Eu quero focar no que o receptor está recebendo com comunicação, ok? Se a gente está falando da mensagem, ou seja, foco no texto, no que está sendo comunicado, a gente tem uma função poética, ok? Foco na mensagem, função poética. A gente tem uma valorização da estética. O que é estética? Estética vai ser a escrita, ok? Escrita.
A escrita é literalmente a escolha de palavras. Sabe aqueles textos extremamente rebuscados, complexos, que até os mais intelectuais do mundo parariam para pensar e ficariam com uma mão aqui na cabeça pensando onde foi que eu errei para estar lendo uma coisa como essa? Aqueles textos que você não entende nem o que você está lendo, você só decodifica as letras, as sílabas. Isso é um texto que tem uma estética muito complexa, muito às vezes formal. Isso aqui é a função poética, quando a gente foca na mensagem, em como a mensagem está chegando à pessoa. O código foca na língua. Quando eu foco na língua, eu estou falando de focar no código. Quando eu foco no código, é a função metalinguística. Metalinguística é quando a própria linguagem está explicando a si mesma. Por exemplo, é, se eu faço uma pintura e nela eu represento uma pessoa fazendo uma pintura, eu estou utilizando da função metalinguística. Por quê? Por causa que eu estou basicamente referenciando algo por meio desse algo. Por exemplo, dicionários. Os dicionários explicam o quê? Palavras. E como que os dicionários explicam as palavras? Por meio de palavras, metalinguística. Se eu estou focando no canal, eu estou tendo uma função fática. A função fática ela é comum para verificar a comunicação, se a comunicação está acontecendo. Então ela acontece, ela é identificada principalmente pelo uso ali de saudações, como por exemplo, alô, você está me escutando, e coisas do tipo, que verificam se a comunicação está acontecendo. Então se eu tenho um foco no canal, por onde está acontecendo a a mensagem, eu tenho uma função que é fática. Se é a função fática, eu estou verificando a comunicação, principalmente evidenciado pelo uso de saudações. E por fim, a referente. A gente está focando no assunto, no contexto. É a função chamada de referencial. Ela está predominantemente em textos jornalísticos e científicos, porque eles focam no que está sendo abordado, no contexto que está sendo abordado. Ok? É basicamente isso, situação comunicativa. Agora a gente vai para texto, gênero textual e tipos textuais, ok? Primeiramente, texto. Como eu falei, texto é uma unidade de sentido. O que isso significa? O texto é aquilo que passa uma ideia, uma comunicação. Pode ser oral, pode ser escrito, às vezes pode ser escrito e às vezes pode ser até desenhado, né? Visual, pode ser visual e escrito ao mesmo tempo. Por exemplo, em uma placa que tem um símbolo e ali embaixo pare. Pode ser junto, pode ser, por exemplo, você pode ser oral e imagem e por aí vai. A gente tem diferentes tipos textuais, que são o narrativo, o descritivo, o dissertativo, o injuntivo e o expositivo. Vamos a cada tipo. Primeiramente, o narrativo. Narrativo, ele narra algo. Então vamos aqui. Narrativo, ele narra. Como assim narra? Quando eu falo de narração, a gente lembra muito. Narração, a gente lembra do que com narração? A gente lembra de principalmente histórias. Histórias onde uma pessoa, onde tem um narrador. E é exatamente isso, quando eu narro alguma coisa. As nossas famosas novelas, os romances, se tem narrador narrativo, texto narrativo é desse tipo, que tem um narrador, o famoso pente. Pente. Personagem, enredo, tempo, aí tem no N narrador e esse último é espaço, ok? Isso é texto narrativo. Se tem tudo isso aí, é texto narrativo. O descritivo, como o próprio nome diz, é descrição. Por exemplo, eu faço um texto descrevendo as características de uma árvore, é um texto descritivo. O dissertativo é quando eu disserto sobre algo, eu escrevo sobre algo, eu argumento sobre algo. É basicamente um texto que mostra a minha opinião, o dissertativo. Quando a gente fala dissertativo argumentativo, por exemplo, é mostrar sua opinião com argumentos. E somente dissertativo seria um texto que você só mostra a sua posição, a sua opinião sobre um assunto, determinado assunto. O injuntivo, mesmo que o nome seja estranho, ele está ali relacionado. Eu vou até puxar aqui porque
ele é mais dificilzinho. O injuntivo, ele é referente a instruções. Instruir. Como assim instrução? A gente tem manual, melhor exemplo, manual, receitas, receitas. Tudo isso são textos injuntivos, porque eles ensinam o leitor a fazer algo, eles instruem o leitor a fazer algo. Eles têm a linguagem imperativa, eles têm ali às vezes uma descrição do que se deve fazer e tudo mais, vai por aí. O expositivo ele expõe alguma coisa, ele expõe uma ideia. Por exemplo, o que que é moradia? Aí eu vou lá e escrevo moradia, blá 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 blá. É expositivo. Por que não é descritivo? Porque eu não estou descrevendo uma moradia, eu não estou descrevendo o que que é uma moradia, eu estou falando que é uma moradia. E não é dissertativo também, por causa que eu não estou mostrando a minha opinião sobre moradia. Eu não estou falando se moradia devia ser um direito ou não, não estou falando se moradia é uma coisa boa ou não. Eu estou só falando sobre as informações do que é aquilo ali. E por fim, gêneros textuais. Os gêneros textuais a gente pode ver como tipos de tipos textuais, porque os tipos textuais são tipo a coisa maior. Os gêneros textuais eles variam aqui dos tipos textuais. Cada gênero textual você pode ver que ele está dentro de um desses daqui. Por exemplo, a gente tem aqui notícia, carta, propaganda, receita, artigo científico. Na receita, por exemplo, como eu já falei, é um texto que é do tipo injuntivo, porque ele está me instruindo a fazer alguma coisa. Propaganda, por exemplo, depende, por causa que depende da propaganda. Mas quando eu falo de propaganda, eu estou falando de uma propaganda que ela está falando. É, tá me mostrando um produto lá, televisão smart, é muito boa, blá 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 blá. Compre agora. Não é uma descrição exatamente da televisão, então a gente fala que é um texto expositivo, porque ele me mostra, ele me expõe uma informação, ele me expõe algo. Outro exemplo, conto é narrativo, porque a gente trata ali de uma narração. Ele tem personagem, ele tem enredo, ele tem narrador, ele tem tempo, ele tem espaço onde acontece. Cada gênero textual ele participa de um desses tipos. E existem alguns gêneros textuais que aparentam ser de dois tipos, mas aí a gente vai pelo que ele é na questão da maioria. Se, por exemplo, a gente tem um livro de receitas que ele vem com descrições dos pratos, a gente vê. A receita, ela tá mais para descritivo, ela tá mais para injuntivo? Injuntivo. Então eu colocaria mesmo um livro de receitas que ensina como fazer receitas que tem descrição da receita, eu colocaria mesmo assim como injuntivo. No caso, porque mesmo que ele descreva os pratos, a função principal dele ainda é de instruir, é de ensinar, ok? E aqui, penúltimo, a gente vai falar sobre figuras de som. As figuras de som são recursos estilísticos utilizados para criar efeitos sonoros na linguagem. E a gente tem três. A gente tem a aliteração, a assonância e a paronomásia. Vamos aqui. A aliteração está relacionada com a repetição de sons consonantais, ou seja, consoantes. Exemplo aqui perfeito. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente percebe que aqui que tem a repetição do R uma, duas, três, quatro e cinco vezes. Com esse rato, roeu, roupa, rei, Roma. A gente está repetindo esse mesmo som consonantal. Sempre falando aí o R, o R, o R. Isso é aliteração. A sonância é a mesma coisa que a literação, só que ao invés de ser com consoantes, é com as vogais. A aranha, arranha, a rampa. A gente está repetindo o A várias e várias e várias vezes. Já a paronomásia é a mais simples, já que a gente utiliza palavras que possuem sons semelhantes, mas têm significados diferentes. Por exemplo, concerto e concerto. Sons idênticos na realidade, mas o significado é totalmente diferente. A gente poderia falar, por exemplo, quem casa quer casa. Então a pessoa ela só casa, ela só se relaciona com uma pessoa porque ela quer algo, entendeu? É paronomásia, aí no caso, por causa que eu estou dizendo palavras que têm os sons iguais, mas que possuem significados diferentes. Que dependendo do contexto das outras palavras que acompanham elas, nós podemos perceber esse significado diferente. E por fim, variação linguística. A variação linguística, ela é
como o próprio nome já diz, a variação que a língua sofre conforme diferentes contextos, como o contexto de região, grupo social, contexto e por aí vai. A gente tem aqui quatro principais que a gente vai abordar, que é a variação diacrônica, a variação diatópica, a variação diastrática e a variação diafásica. Eu coloquei aqui em parênteses cada nome alternativo que ela pode receber. Esses nomes mais complexos aqui, eles também devem estar na sua cabeça, ok? Então vamos aqui. Variação diacrônica, histórica ou temporal. Ela está falando sobre mudanças que a língua recebe ao longo do tempo. Por exemplo, o você, que é você hoje em dia, já foi vós-me sem em algum momento. Ele sofreu uma mudança durante o tempo, durante a história, e a língua foi mudando e ela virou você hoje em dia. É uma variação diacrônica. A variação diatópica, regional ou geográfica, são as diferenças regionais que a língua sofre. No norte do Brasil, a gente fala de um jeito uma palavra. No sul do Brasil, a gente fala de outro jeito. Por exemplo, din-din, que é tipo um sorvete dentro de um saquinho aqui dentro. Em alguns lugares falam chup-chup, outros lugares falam sacolé, outros lugares falam geladinho, outros lugares falam din-din e por aí vai. Mandioca, aipim, macaxeira, por aí e por aí vai. A gente tem diferentes formas de se falar sobre algo em diferentes regiões. Isso principalmente vem da influência de diferentes culturas que o Brasil recebeu, por causa que diferentes regiões do Brasil foram habitadas por diferentes povos em diferentes tempos e tudo mais. Ok? Vamos para o próximo. Variação diastrática. Ela é a variação social, sociocultural. Ela é a diferenças que a gente possui da língua entre grupos sociais. As gírias que você utiliza no trabalho e as gírias que você utiliza na escola vão ser totalmente diferentes. No médico, quando você vai no médico, ele fala de um jeito que você não entende nada. E depois ele fala: então, na realidade, o que você tem é uma inflamação, sei lá o que, do que. E quando ele falou, parecia que era uma coisa assim, estupidamente diferente da realidade. Parecia que você era um paciente com primeira doença daquele tipo. Isso são gírias, jargões diferentes. Lembrando que gírias são não, gírias não são jargões. Jargões está mais relacionado a formas específicas de se falar. Já gírias estão relacionadas com frases que podem não ser literais ou incorretas dentro de certos contextos. E por fim, a variação diafásica, ela é estilística ou situacional. Ela é a adaptação do contexto. Você não vai falar do mesmo jeito que você fala com seus amigos na escola, do mesmo jeito que você fala com um médico, por exemplo. Você muda ali a sua língua de formal para informal, dependendo do contexto, dependendo da situação e dependendo do estilo que você quer utilizar. Isso aqui é só de interpretação textual. Indo agora para a literatura. A gente primeiramente tem o que é literatura. A literatura é uma forma de expressão artística que utiliza a linguagem escrita ou oral ou visual para transmitir ideias, sentimentos e visões do mundo inteiro. Isso aqui é basicamente a definição básica da literatura, coisa simples, eu nem preciso me aprofundar muito nisso. Intertextualidade. O que é isso? A intertextualidade, ela se refere a quando um texto faz referência a outro texto, seja de forma implícita ou explícita. A implícita pode ser, por exemplo, por meio de uma releitura daquilo, por meio de um trecho específico que é famoso. Já as implícitas podem ser por citações. Eu literalmente falar aquilo ali, eu mostrar aquilo ali de outro texto. E textualidade é bem fácil, é quando um texto faz referência a outro. Simples. Literatura como discurso social. A literatura, como uma forma de mostrar, de mostrar uma ideia, de comunicar algo, ela reflete e influencia a sociedade. A literatura, ela é relacionada ao social de forma direta. Ela é uma reflexão do tempo. As obras literárias, elas abordam questões políticas, econômicas, culturais e dão voz a diferentes grupos e perspectivas ao longo da história. Também coisa fácil que você consegue desenvolver com meio cérebro. E por fim, gêneros líricos. Primeiramente, gêneros líricos de acordo com Aristóteles, já que hoje em dia é um pouquinho diferente. Aristóteles definiu os gêneros líricos como dois, os em prosa e os em poesia. Os em prosa são aqueles que nós escrevemos igual na redação. A gente escreve em parágrafos, a gente dá a margem. Aí, eles geralmente não têm rima, nem métrica.
E eles são predominantes nos romances, contos, crônicas, basicamente a maioria dos textos. Já a poesia ela é escrita em versos, que são cada linha, e estrofes, que são o grupo das linhas. Ele se preocupa com a musicalidade e também com a construção do texto. Quando eu falo construção do texto, é em referente a quantas linhas em cada estrofe tem, por exemplo. Ok? Quantos versos tem em cada estrofe, por exemplo. Tem algo que a gente chama, que são os sonetos, que eles têm que ter um grupo de quatro aqui no começo e depois eles só podem ter aqui mais dois grupos de três linhas. Está se preocupando com a estrutura, ok? Agora, por fim, indo para a classificação dos gêneros literários. A gente tem três aqui: o gênero épico ou narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático. O épico ele se caracteriza pela presença de um narrador e ele relata feitos heróicos. Na Grécia, ele vem ali com duas epopeias, que são basicamente histórias de heróis: Ilíada e Odisseia. Não vou me prolongar neles, mas eles basicamente falam sobre guerras e tudo mais. É interessante de pesquisar sobre eles porque podem cair na prova. Não vou abordar agora porque senão vou me acabar me prolongando demais. O lírico, ele está centrado na expressão subjetiva, nos sentimentos e nas emoções. A gente tem aqui as odes, os sonetos, as elégias. Importante também de pesquisar depois como que eles funcionam, tá bem? O que são eles. Não vai cair diretamente eles, mas são exemplos bons de se entender porque você vai conseguir fazer uma questão mais rápida se você saber o que significa. Então, lírico foca na expressão subjetiva, nos sentimentos e emoções, foca no que a pessoa está querendo passar para você. Já o dramático, ele se refere às escritas que são representadas no teatro. Ele tem a questão da encenação, do diálogo entre personagens, e ele é dividido em tragédias e comédias. A tragédia trata de coisas pesadas, tristes, ali é tragédias. Já a comédia trata de coisas mais leves, mais felizes, como o próprio nome já diz, nem precisa me alastrar muito. E assim nós terminamos o conteúdo. Muito bom na realidade, muito simples, muito fácil. Espero que todos consigam fazer uma boa prova e é isso.